sou um jornalista de cinema e fui convidado pela Comissão do Ano Europeu do Cidadão, que se celebra este ano, mas também começou o ano passado a celebração, em 2013. O filme foi um grande sucesso em França, tem a Jane Fonda, o Daniel Brühl como atores principais, e é um drama que tem comédia, ou uma comédia que tem drama. Vocês, melhor do que eu, vão poder decidir de onde depende mais o registro, mas é uma história que tocou imenso os franceses em Portugal, no continente. O filme passou ao lado, ninguém quase que o descobriu, uma pena. É daqueles filmes que depois não têm uma máquina de promoção, passam ao lado, e isto mostra um sinal do cinema europeu atual, que para chegar a outros locais, foi-me informado que o filme nunca estreou aqui na Madeira, o que é quase um crime, e vão perceber que é um filme que tem agradado aos europeus. Em Portugal, como eu disse, em Lisboa passou ao lado, só estreou numa pequena sala, também fez uma carreira discreta depois no Porto. Eu espero que vocês passem a palavra e gostem do filme, e daqui a bocado possamos todos estar a conversar. Na ponta da mesa temos alguém que está ligado, o Ricardo Aguiar, à atividade física, tem um mestrado em Educação Física. A meio, a professora Gabriela Oliveira, que é um bom exemplo de alguém que está muito ativa com a idade que tem. E, claro, aqui ao meu lado, também quisemos convidar alguém da Universidade do Ensino, mas que também é uma psicóloga, a doutora Maria João Becha. É um prazer estar aqui ao pé destes colegas e ao pé da doutora Gabriela, que foi minha professora, e já era assim uma mulher dinâmica e bonita quando eu a conheci há muitos anos atrás. E depois de ver este filme, não sei se fiquei muitas coisas para dizer. Eu acabei de ver este filme e, apesar de todas as coisas mais bonitas ou menos bonitas que tenho constatado ao longo da vida, como qualquer um de nós, foi como se tivesse levado um murro na barriga. Porquê? Porque eu acho que é difícil fazer coisas belíssimas como estas, que falam da nossa vida e do nosso percurso, sem ter artefactos, nem mulheres novas e homens novos com as medidas certas, nem tiros, nem armas, nem ritos complexos. E a vida, se calhar, é isto. Com gente real, não é? Assim, com gente real e sentimentos reais. Se calhar este filme fala-nos de uma forma sincera e honesta e generosa, da parte de quem o imaginou e de quem o agiu, acerca daquilo que é o nosso processo de envelhecimento. E se calhar de uma forma mais clara e mais honesta do que aquela que passa nos livros e do que aquela que podemos ensinar. Primeiro que tudo, eu acho que este filme nos ajuda a desmistificar o conceito de envelhecimento e de velhice. A ver que, de facto, em todas as fases da vida, há aspectos e desafios e dificuldades, não só nesta, mas também nesta, e que, apesar de toda a beleza e a poesia e o enternecimento da vida, não precisam de estar ausentes. E eu acho que nós temos todos, sobretudo, que desmistificar o conceito de envelhecimento e começar por nós próprios e pela ideia que nós temos de nós. E a ideia que fazemos de nós à medida que nós vamos envelhecendo, e a ideia que fazemos dos outros à medida que nós vamos envelhecendo. No meu entender, aquilo que cerceia, que coíbe, que coarta a nossa liberdade e o nosso poder de cidadania em qualquer idade, são sobretudo os preconceitos e as ideias distorcidas acerca daquilo que é. E nós todos temos muita dificuldade em pensar uma fase da vida que não é aquela em que nós nos situamos. Nós todos situamos numa fase da vida, especialmente quando estamos em determinados órgãos, em determinadas instituições e temos uma determinada intervenção social e política, tomamos determinadas medidas e determinadas decisões, mas o momento da vida em que nós nos posicionamos não é o momento da vida, e nós temos dificuldade em imaginar para além disso. Às páginas tantas, a Jane Fonda disse: nós preparamos para tudo e compramos seguros de casa e de carro, mas nunca de facto estamos suficientemente preparados e seguros para encarar aquilo que é o nosso processo de velhice e o nosso processo de envelhecimento, que é inevitável, que tem desafios, mas que precisa de ser sobretudo desmistificado. Professora, o cinema pode ajudar a que nos preparemos para essas questões que a doutora Maria João estava a falar? Eu não sei. Eu estava a ouvir a Maria João dizer desmistificar o envelhecimento. Isso é fácil quando estamos à distância. Quem está mais próximo desse envelhecimento, eu penso que para mim
a maneira de eu desmistificar é continuar a trabalhar. Porque se eu estivesse em casa, assim como estes amigos estavam, e a viver o dia a dia, quer dizer, a ver que temos pouco campo à frente, é muito fácil desmistificar, mas não é fácil viver. Por isso, portanto, quando fui convidada para vir cá, para dar o meu testemunho, na medida em que estou no ativo ainda, apesar dos meus 74 anos, já quase 75, e sinto-me bem nisso e não queria pensar a minha vida sem isso. Porque acho que, mesmo assim, eu já não faço muitos planos. E o facto de não se poder fazer planos, isso é que trava o prazer da vida. Porque, por muito realistas que sejamos, estamos a ver a coisa passar. Estando ativa, como eu estou, com responsabilidade, e para mim a ativa é ter a obrigação de me levantar todos os dias e de ir trabalhar todos os dias. Um compromisso consigo mesmo. Comigo mesmo, para ter uma meta. Portanto, para mim não é meta ter hobbies. É claro que o hobby é muito interessante, é muito bom, e tenho alguns, mas são hobbies que eu faço para além do meu trabalho obrigatório. E a razão por que me mantenho ativa, penso que é justamente por ter sempre trabalhado muito e por continuar a trabalhar, e espero trabalhar enquanto eu puder trabalhar. Portanto, desmistificar a velhice, não é? De facto, ela disse, a Jane Fonda diz, não preparamos os últimos dias, mas é que nós adiamos sempre essa preparação. E acho que é a única forma de sobrevivermos. É adiar essa realidade que temos pela frente de todos nós. Não vejo que seja muito fácil de ver de outra maneira. Muita gente, é porque eu sempre ouvi dizer às pessoas, estou de gente chegar à reforma, estou de gente chegar à reforma. E eu sempre disse, eu não quero pensar chegar à reforma. Já estou reformada, claro. Mas eu penso que se as pessoas trabalhassem um pouco mais, podiam ser outro género de trabalho. Por exemplo, no ensino, que foi onde eu estive, eu admito que aos 60 anos e aos 65 anos já não há aquela energia, nem aquela disposição para estar a aturar os alunos. Permitam uma expressão. Por muito que eu tenha gostado de trabalhar com eles, gostei imenso, foi a melhor coisa, fiz muitas coisas na vida, mas para mim foi muito gratificante trabalhar com jovens e continua a ser gratificante trabalhar com jovens. Mas, quando eu vi esta dizer reforma, se as pessoas ficassem, os professores podiam continuar um pouco mais para a frente, para os 65, 66, 67, dando a sua experiência, fazendo alguma coisa de válido. E escusava de ir para casa para a prateleira e entreter-se com um chá com uma amiga, um almoço com outra. Para mim isso não é vida. Já agora o voluntariado, que é uma forma de cidadania, pode ser também um caminho? Eu também tenho feito voluntariado simultaneamente com a minha carreira. Fiz voluntariado, fiz na PPC, fiz na Acreditar, e faço outra espécie de voluntariado. E é um bom exemplo que dá a quem está em casa sem nada para fazer, pode ser uma via, não é? Sim, pode ser uma via de estar ocupada. Vamos perguntar um bocado como é que o Ricardo viu este filme e como é que a sua atividade pode contribuir. Eu sou um adepto do cinema, embora sou adepto do cinema americano, mas é raro ver filmes franceses, ou Les uns les autres, há muitos anos. Mas gostei muito do filme e, como disse aqui a minha colega, uma coisa é estar a ver à distância e outra vez é estar a ver já com a idade que estes senhores representam. Mas eu trabalho numa atividade física, e trabalho com pessoas mais velhas do que eu. Já tive clientes com 90 anos de idade. E o que interessa é trabalhar o dia a dia. Como disse aqui a minha colega, é preciso ter objetivos, e objetivos é que faz crescer as pessoas. A pessoa não pode pensar muito para a frente, que ninguém sabe o dia da manhã. Portanto, aquilo que eu gostava de transmitir a todos aqueles que estão presentes é que é importante as emoções e é importante o nosso dia a dia. E não pensar muito para a frente, porque senão não se vive. E é isso que o filme tenta transmitir. Quando eles se reúnem todos, eles vivem o dia a dia
e fazem aquilo que gostam, e mostrou ali um problema de há 40 anos atrás, e vi-se todos com compaixão, todos tiveram compaixão, porque a amizade foi acima daquela traição que houve, mas as consequências desvaleceram e tudo correu bem. Pois eu queria acrescentar uma coisa que eu vi neste filme, que aliás é aquilo que eu sinto, é que nós envelhecemos, o corpo envelhece, a mente envelhece. Mas na essência o homem é sempre o mesmo, com os mesmos sentimentos, com as mesmas necessidades de amor, de carinho, de sexo, daquilo que queiram dizer coisas. Nós temos que continuarmos, e este filme prova justamente isso, que nós envelhecemos, mas as nossas carências são exatamente as mesmas, e não temos que nos envergonhar dessas carências que possamos vir a ter. É essencial quem trabalha na atividade física ou intelectual que trata as pessoas mais velhas da mesma forma que trata os mais novos. Não deve haver grandes diferenças, não sei se ali a minha colega... E este lado do tratamento, como é que vemos no filme, há pessoas que lidam com eles de forma um pouco errada, mesmo o filho de um deles, não é? E quando falava em desmistificar a noção, é que se calhar este filme permite-nos ver, como dizia a doutora Gabriela, as pessoas com mais idade, nas suas emoções e nas suas vidas e nas suas personalidades e nas suas necessidades de carinho e de afeto. E nós temos, muitas vezes, as pessoas mais novas, uma dificuldade em compreender isso do ponto de vista do outro. Compreender e paternalizamos muito na relação e condescendemos muito na relação e tratamos a pessoa de mais idade que nós, de uma forma que a desvaloriza, às vezes não intencionalmente, mas pela nossa dificuldade em compreendê-la, em compreender as suas necessidades e as suas características e a sua personalidade. Nós temos ideias muito pré-concebidas que, se por um lado na cabeça sabemos que não são verdade, muitas vezes depois no dia-a-dia são difíceis. Nós achamos, por exemplo, que as pessoas são todas iguais. Agrupamos as pessoas por categorias, infância, adolescentes, adultos, idosos, e achamos que é tudo igual. Nós temos, apesar de tudo, uma ideia de que, tirando a palavra adulto, nós geralmente, às vezes, usamos as outras palavras como se fosse um nome feio que chamamos aos outros. Nós nunca dizemos, não sejas adulto, mas dizemos, olha, não te portes como uma criança, não sejas velho, estás a ser adolescente. E isto transmite um pouco a ideia de como se o centro das nossas possibilidades e o centro das nossas capacidades e da nossa legitimidade enquanto pessoas fosse numa determinada fasquia da idade. E nós olhamos para aqui e nós, mais novos, todos nós nos constrangemos a falar de necessidades de afeto e de sexo e de conflitos e de ciúmes e de doença e de um conjunto e de perda, que é uma coisa dolorosíssima na nossa vida. E acho que é importante ter a noção disso e poder compreender o outro. E quanto mais nós avançamos na vida, mais diferentes somos uns dos outros e nunca estamos preparados para ler pela mesma cartilha. Nós estamos num país em que cada vez já se fala em flagelo, há mais óbitos do que natalidade, ou seja, é uma população portuguesa que está a envelhecer em demasia, como se diz, não é? Há problemas de envelhecimento. Como é que vocês podem comentar este facto de o país, aos poucos, vai ter que saber lidar com uma população sénior, como se calhar antes não estavam à espera? Por exemplo, no Japão há um dado, que também é um país que tem esse problema, cada vez se fazem menos filhos e já há mais fraldas a serem vendidas para adultos do que para bebés, não é? O nosso problema não é termos muitas pessoas de mais idade e de muita idade. O nosso problema é não sabermos o que fazer com elas e nem sabermos aonde encaixá-las. O nosso problema é ter poucos jovens, não é ter pessoas de muita idade, é ter poucos jovens e não ter as condições, se calhar, que encorajem as pessoas em idade e com vontade de ter filhos, tê-los. O nosso problema não é ter muitas pessoas com muita idade. O nosso problema é, sobretudo, não sabermos o que é que fazer com elas na nossa casa e na nossa família. Por exemplo? Eu acho que as soluções passam por grandes soluções e por pequenas soluções. A responsabilidade do lugar de cada um de nós, independentemente da idade na sociedade, é uma responsabilidade também social e civil e ética quase. E é uma responsabilidade de qualquer um de nós. E nós remetemos tudo assim um bocado para o guarda-chuva do Estado e do Governo.
A verdade é que tem responsabilidades. A verdade é que nós saímos para votar e elegemos e esperamos com legitimidade que as pessoas cumpram a parte delas. E eu acho que muitas vezes não se tem cumprido, de facto, a parte no sentido de dar as condições às pessoas para poder todas terem as mesmas oportunidades e as mesmas possibilidades para viver numa determinada comunidade de direitos iguais. E isso para mim é que é cidadania. As pessoas não têm que ter vidas iguais, mas têm que ter as mesmas oportunidades e as mesmas possibilidades, têm que ter os mesmos direitos. E há também outro fator importante que é aquilo que nós podemos fazer enquanto pessoa, ao alcance da nossa mão, em que é que eu posso contribuir para a felicidade do outro e que se o outro for mais feliz ao pé de mim, também contribui, também no sentido de uma solidariedade intra e intergeneracional. Eu li, o senhor jornalista falou no Japão e é uma coisa interessante que no Japão as pessoas idosas são respeitadas e até tem o dia do idoso é feriado, é um dia feriado. Nós aqui, penso que talvez não só em Portugal, mas no mundo ocidental, cada vez se valoriza mais a juventude. Ainda há dias li e achei que me fazia sentido que parece que hoje o principal requisito para qualquer coisa é ser jovem. Como se a experiência das pessoas idosas já não servisse para nada. Quer dizer, portanto, e nos países menos desenvolvidos ainda se valoriza a idade. Professora, poderia ser uma boa ideia cada vez mais apostar-se, e claro que a sociedade e as câmaras e as próprias políticas governamentais têm um papel de dar mais apoio a associações formadas por cidadãos séniores. Isso pode ser um caminho também? Poderia ser, isso não sei. Olha, eu, quando vi o senhor ali no filme, no lar, é sempre uma coisa que eu detesto lares. E detestaria ter que acabar num lar. Eu acho que para a pessoa ter uma velhice independente e devia poder ter possibilidades de morrer no seu lar, no seu espaço. Não é de repente, já não basta envelhecer e depois ter que ser tirado para um ambiente estranho, com estranhos e que são todos mais ou menos com as mesmas incapacidades. Eu digo sempre que prefiro acabar num hotel. Se eu puder escolher, eu gostaria de viver no hotel, de acabar os meus dias no hotel, fosse com o meu marido, fosse quem for primeiro, não sei, mas porque pelo menos no hotel e tenho possibilidades de depois encontrar gente nova, ou gente mais da minha idade, mas não sou obrigada a viver com gente que não me diz nada e que estão a adquirir como eu. Está quase a dar uma ideia de os hotéis, que muitas vezes têm taxas de ocupação vazia, a poderem pensar precisamente num tipo de cliente de moradores. E nos Estados Unidos já há um bocado. Uma pessoa vai para Miami, há hotéis que têm esse propósito. Não é? Não, fizeram aqui, construíram um hotel aqui que se chamava... que agora é... já não é Tivoli Jardim, agora já é outra coisa qualquer, Ocean Park. Porque o Ocean Park foi construído, tinha uma ala, era suposta ser para pessoas reformadas que quisessem viver lá. E eu acho muito bem essa ideia, é uma ideia que eu sempre acarinhei, porque não me imagino, acho que nós estarmos todos a ficar no mesmo ambiente. Eu visitei uma vez um lar de caridade e fiquei horrorizada e tenho dificuldade em entrar lá dentro. Nos Estados Unidos, há pouco eu falava do voluntariado, os cidadãos séniores muitas vezes estão ao lado dos jovens, por exemplo, em festivais de cinema, em eventos de caráter municipal. Essa pode ser uma boa convivência, se calhar, eu passava aqui a palavra, também em eventos de desporto, por exemplo. Essa pode ser um caminho também? Sim, pode ser, sem dúvida, mas é preciso olhar para a realidade e ver que a esperança de vida cada vez é maior. E se as pessoas não trabalham, vamos ter um excesso de população mundial. Ou fazemos uma guerra mundial, outra vez para acabar. Quem é que vai pagar as reformas das pessoas? Portanto, é preciso que as pessoas com mais idade se mantenham no ativo, porque não vai haver nova gente. É o que estão a fazer nos países nórdicos. Estão a fazer, a ver, a idade da reforma está a avançar cada vez mais, já chega aos 67 anos, e acho que era importante, quer dizer, dar tarefas. É claro que não se pode esperar que uma pessoa a partir dos 70 ou mesmo dos 60 que faça aquilo que fazia quando tinha 40. Sim, falamos falamos na cultura oriental,
a cultura oriental é completamente dispara da nossa. Eles têm um respeito pelo ancião. O ancião é aquele indivíduo que tem maior experiência e que pode dar um contributo maior para a juventude. Isso no nosso Ocidente isso não acontece. São raras as empresas que contratam pessoas mais velhas para dar o seu contributo de experiência. Uma experiência é uma coisa que foi vivido, foi sentido. Portanto, não tem a ver com a tecnologia, com o uso da tecnologia dos computadores. As pessoas que viveram determinadas experiências têm um know-how que não pode ser alcançado sem ser vivido. Isso deve ser contabilizado, mas as pessoas têm que ter objetivos e poder continuar a trabalhar, têm que se ajustar às realidades, porque a esperança de vida a aumentar, as pessoas a viverem até aos 100 anos, não há dinheiro que chegue para pagar as reformas, nem há natalidade suficiente, pelo menos em Portugal. Portanto, temos que pensar de uma forma diferente. Temos sempre o exemplo de Manuel Oliveira, continua a filmar aos 105 anos. Este exemplo concreto do filme, que em França acontece mesmo, e acho que cá, de forma natural, as comunidades vão começando a aparecer. Isto faz sentido para vocês, o que aconteceu com este grupo de amigos, partilhar casas, contas, viver em comuna? Eu não sei. Ou é um bocado utopia? Independentemente de fazer sentido para cada um de nós que está aqui, de acordo com a sua experiência. Em termos sociais, no geral. Mas em termos sociais, se for uma opção das pessoas. O mais estranho aqui, se calhar, era a resistência, a postura, a atitude das pessoas, como a do filho, à medida que ia sabendo, porque tudo aquilo que sai fora daquilo que é o nosso padrão habitual e tudo aquilo que sai fora daquilo que nós achamos que é melhor para o outro, choca-nos, independentemente de constituir para o outro uma fonte de bem-estar e de divertimento. Além do mais, as pessoas não se podem divertir a partir de uma certa idade porque são malucas e não podem fazer determinadas coisas, nem ser imprevisíveis. E acho que é importante perceber que, independentemente de nós nos vermos ou não numa comunidade daquelas, ela deve ser importante para as pessoas a quem aquilo faz de facto sentido. Eu acho que mais importante é nós termos a possibilidade de poder escolher e ter a margem de manobra, a oportunidade social e comunitária de poder fazer este tipo de escolha. Porque se não choca às pessoas que os adultos, que os jovens, por exemplo, eu vi em comunidade daquele tipo quando estudei, e isso não choca a ninguém, porque é que há de ser chocante para alguém que as pessoas que tenham uma certa idade possam optar elas próprias por viver assim? Isso é importante, manter as pessoas ativas para se sentirem prestáveis e não decrescer a atividade. Há limitações que são impostas pela nossa normal fisiologia, mas esta questão de viver em comunidade, a comunidade académica é um exemplo, mas a questão das pessoas se darem bem, sentirem que as suas emoções são ouvidas e fazer tudo aquilo que lhes dá na vontade e que podem fazer. Portanto, vimos uma das atrizes a fazer exercício físico e a atrair o marido quando ele estava a fazer muito barulho. É uma coisa que num lar não podiam fazer, quer dizer, há um distanciamento enorme, é um fator. Este filme fala, eu já vou passar o microfone para a plateia, mas eu acho que é importante realçar aqui uma questão que é a qualidade de vida, não é? Nós, enquanto cidadãos, temos direito sempre à qualidade de vida, e este filme põe isto em questão. Este grupo de amigos, eles não dispensam a qualidade de vida. Eles optaram pela sua qualidade de vida. Que eu acho que é uma questão que também é estranha para a maior parte de nós. A partir de uma certa altura é como se nós tivéssemos que levar a vida às costas como um peso e um pesadelo, sem que sintamos o direito e a legitimidade de poder ter gosto da vida e ter qualidade de vida. E a qualidade de vida tem a ver com a maneira como subjetivamente nós vamos ver a vida. Não é preciso ter perfeita saúde, nós com menos saúde e com dificuldades continuamos, de facto, a poder ter qualidade de vida, e a qualidade de vida depende da possibilidade de nós nos podermos realizar como pessoas e poder sentir de alguma forma também um certo bem-estar, que é um bem-estar também muito subjetivo. Que há novos velhos e velhos novos. E por isso eram velhos novos, e isso tem que ser, não tem que ser debatido, mas tem que ser entendido. Eu não sou idoso, nem gosto da palavra idoso. Eu acho que é uma coisa muito apreciativa. Essa palavra agora está a ser substituída muito com isso muito sénior, não é? Sim, older adult, ou então ancião, que é uma palavra muito mais interessante, penso eu. O efeito que faz mentalmente
e o objetivo, eles tinham o objetivo de viver e não queriam contacto com os filhos, porque exatamente os filhos tratavam-nos como seres menores. Portanto, é importante que as pessoas estejam cientes das suas capacidades. Se repararmos só um momento, um paralelo que não tem nada a ver com o filho, mas os elefantes, quando sentem que vão morrer, abandonam a manada. Aqui a gente também percebeu que, embora ela estivesse doente, ela quando estava mesmo doente, prefere afastar-se. Portanto, isso, temos aqui uma equiparação com os elefantes. Pouco falava, antes de passar só mesmo o microfone, de cada vez mais as pessoas terem uma esperança de vida maior, ou seja, os jovens de hoje provavelmente ainda vão viver mais tempo. O que vai acontecer é que, se calhar, a mentalidade de saber estar como cidadão sénior vai mudar o paradigma, ou seja, como vimos aqui neste filme, a personagem da Geraldine Chaplin, não é? Que se calhar pareceu-me ser a mais nova ali deles, ela veste-se quase como uma teenager, ainda agora neste último plano. Isso poderá ser depois uma tendência que é as pessoas, quer a nível estético, quer a nível de mentalidade, não terem os clichês habituais da pessoa idosa, muito reformadora, muito constrangida. Isto vai mudar um bocado o conceito das diferenças entre as pessoas. Já não vai haver, se calhar, uma clivagem tão grande entre jovens e menos jovens. Não? As pessoas têm a tendência de não sentirem a idade, e nós costumamos dizer a idade não pesa. Aquela coisa, os 50 são os novos 40, não é? Exatamente, na sente. E a pessoa, atualmente, o que eu vejo na maior parte das pessoas é que vão envelhecendo-se, assim, que se pode dizer mesmo aquelas de 50 e de 50 e tal anos, e vestem-se da mesma maneira que se vestiam aos 20 anos. Pronto. Eu não me visto dessa maneira porque sempre me vesti mais ou menos clássica. Sempre me vesti assim, pronto. Mas era natural, que sempre foi como eu me vesti. Não alterei. Também, se eu tivesse sido do tempo da minissaia e de andar da coisa, é provável que eu hoje ainda andasse de minissaia. E não me choca ver pessoas de 60 anos, ainda de minissaia, não me choca nada. Eu vi o estilo que as pessoas criaram ao longo da vida e que mantêm. Não acho nada de mal nisso. Eu estava a dizer há pouco que a idade não pesa. Isso é um clichê que não corresponde à realidade, porque pesar pesa. Cada vez há mais plásticas e tudo. Fisicamente pesa. Porque já não consigo trabalhar as horas que trabalhava quando eu tinha 40 e 50 anos. Mas, mentalmente, não sinto grandes diferenças. Podem dizer assim, as pessoas dizem sempre, mas estou a esquecer disto, é da idade. Não é da idade, é porque nós, com a idade, com muita acumulação, como o computador já está demasiado cheio, tornamos-nos seletivos. É memória seletiva. É memória seletiva, quer dizer, só lembramos aquilo que interessa. Já não interessa lembrar, por isso, quando somos mais novos, o programa está vazio, vai enchendo. Depois de uma certa altura, só fica aquilo que é necessário ficar, que é a mesma coisa que eu faço no meu computador, tudo o que é supérfluo deito fora. E depois vai enchendo o computador. É a mesma coisa, há certas coisas que eu não valorizo. Eu tinha um amigo psiquiatra que uma vez disse-lhe, eu tenho inveja da tua memória. E ele disse, não é memória, é interesse. E é verdade, se as pessoas repararem, todas as pessoas que dizem, eu estou esqueci, não me lembro. É questão de interesse. Eu todos os dias, quando me acordo, penso assim, que dia é hoje, quantos são do mês, quem é que faz anos hoje? E quase não preciso ir à agenda. Mas agora é no Facebook, sabem quando é não tenho Facebook. Eu gosto, recuso de ter o Facebook. Nós vimos claramente no filme e até ouvimos algum alarido aqui dentro da sala de cinema que o sexo em pessoas desta idade que nós vemos no filme é considerado um tabu e até mesmo foi visto e dito por uma das personagens do filme, mas todos nós no longo da nossa vida, claro que fazemos mais do que outras, mas é tudo igual, é visto um tabu por terem mais idade. Eu penso que é visto um tabu porque quando na nossa geração era tabu falar em sexo ou admitir que havia sexo. E, portanto, há certas coisas, eu considero uma pessoa avançada, aberta,
Mas há certas coisas que eu nunca alterei a minha maneira, porque fui educada assim, está enraizado em mim, e pronto, há certas coisas que eu não falo, por exemplo, não falo com o meu filho em sexo, pronto, é natural, é normal, faz parte da cultura, da geração em que nós nascemos, e que o sexo, e suponha-se que o sexo é só para gente nova, e a partir de determinada idade, para mim o que resta é a grande amizade. Por exemplo, entre um casal, o que resta, já pode não haver amor, pode não haver sexo, mas resta, se restar uma amizade, a pessoa é feliz e envelhece bem ao lado do marido. Obrigada. Está ali depois. Bem, eu, em primeiro lugar, queria agradecer à mesa, cumprimentar a professora Maria João, que é com gosto sempre que eu ouço. Acho que há uma questão fundamental aqui levantar, que é não só o carinho que eu tenho pelo outro e ver o outro, mas como é que o outro se vê. Você falou, a senhora que está no meio, gosta sempre de metas e desafios, e a minha vida é feita de desafios. Eu acho que a velhice é um novo desafio. O trabalho com a população idosa, eu estou a tentar preparar o meu futuro e vejo isso sempre como um desafio. Acho que são novos desafios, são novos papéis sociais que têm que encarnar, são novas metas, são outras. Você disse que gostava de, quando fosse para a velhice, ir para um hotel. Infelizmente, a população portuguesa não consegue essa oportunidade. Há outras formas boas. Há um estereótipo em relação ao lar. Um lar pode ser visto como funcionar em comunidade, não tratar os idosos como uma criança, mas sim tentar responder ao desafio de ser idoso. Talvez não seja uma máquina que não esteja a trabalhar e não armazena de forma igual a um jovem, não armazena, porque há alterações físicas, há alterações mentais, há reorganizações mentais que ocorrem. O sexo não é como na adolescência, não se pode equiparar, porque há alterações hormonais a esse nível, mas pode haver sempre atração, pode haver carinho e pode haver amor, e isso ultrapassa. Eu gostava de acabar e dizer a todas as pessoas que estão aqui, que têm mais idade do que eu, que abracem novos desafios e que não deixem de lutar por elas próprias. Se quiserem usar uma mini saia, usem. Apenas mas foi agradem isso que eu eles disse, próprios. não me choca a mini saia, e eu acho que, para mim, tenho que saber envelhecer, porque eu nunca escondo a minha idade. Em qualquer altura eu falo sempre da minha idade abertamente, procuro fazer desafios a mim próprio, estabelecendo metas para dar sentido à vida, é só isso. O ideal seria conseguirmos, como eu disse há pouco, morrermos no nosso lar. Isso é que seria, acabar no nosso lar. Se não for possível, acabar no hotel. Mas se tiver que ser num lar de terceira idade, paciência. É com alguma pena minha que realmente não há mais projeções deste tipo de filme. Eu gosto muito de filmes realmente europeus e acho que eles retratam muito a realidade europeia, que é atual. Eu revi-me muito no filme, não pela minha idade, não é? Mas porque tenho uma avó com 97 anos, que vive com a minha mãe que tem 70, e por contenções e por problemas profissionais, o meu marido que tem 35. Eles vivem realmente numa perfeita comunidade, os três, e vivem em Nottingham, portanto em Inglaterra. A relação entre duas pessoas da terceira idade e uma pessoa ainda jovem nem sempre é fácil. Até porque todos têm que ter os seus momentos, os seus espaços, as suas independências, mas ao mesmo tempo há uma complementariedade muito grande entre todos. Eu sou professora e a minha questão é como abordar este tema em termos de currículo dos alunos, tanto do ensino básico ao secundário, porque falamos tanto da cidadania, de educar para a cidadania, mas efetivamente as escolas não estão preparadas para isso. O que se faz é, leva-se os idosos à escola um dia e leva-se os alunos um dia ao lar, mas não é mais do que isso. E eu penso que essa parte da sensibilização deveria ser mais trabalhada. Não sei qual será a solução, mas é uma pergunta para pensar se realmente a educação para a cidadania não deverá incluir, além das drogas, da prevenção, da gravidez na adolescência, um pouco esta temática que é cada vez uma realidade mais perto de nós. Muito obrigada. Vi sempre com idosos. A minha cunhada morreu agora no mês de dezembro com 97 anos. A minha sogra morreu com 92.
e vivemos sempre todos debaixo do mesmo teto. Portanto, eu acho que procurei fazer aquilo que apregou. Não que as pessoas no lar. E agora passo a Dona Maria João para responder ao resto da pergunta. Eu acho que faz todo o sentido uma sensibilização. Nem todas as crianças têm a oportunidade de conviver com os avós, nem de perceber as diferenças, mas todas têm uma opinião. E acho que na mente todos nós temos, como pais, tios, como elementos da família, temos, em primeiro lugar, eu acho que uma responsabilidade acrescida na forma como o respeito se desenvolve entre as gerações e de gerações mais novas para mais velhos, não é? E uma das coisas que eu admirei muito aqui foi o respeito no filme, o respeito entre todos, o respeito pelo marido que respeitou a forma da mulher querer morrer e guardou esse segredo entre si, independentemente do Alzheimer. Eu acho que o respeito é uma coisa que se promove e que se promove desde pequenos. E as pessoas nem chegam a adultos a respeitar os outros sem terem de alguma forma, sobretudo, sido sensibilizados. E nós somos muito mais sensibilizados por aquilo que vemos do que por aquilo que dizemos. Por isso, é muito difícil educar um filho ou uma criança e dizer tens que respeitar os mais velhos quando nós, depois, na presença deles, não respeitamos ninguém. Mas, sobretudo, eu acho que é muito mais importante, às vezes, sensibilizar as crianças para as partes positivas das vidas do que preparar as crianças para os dragões das 7 cabeças, como se o mundo fosse drogas e problemas e terrores e essas coisas todas. Acho que é importante preparar os miúdos para a vida. E os miúdos têm uma ideia muito própria acerca do que é as diferentes pessoas nas diferentes idades. E eles não me veem a mim na minha idade da forma como eu me vejo a mim. Eu não me considero numa idade adulta muito avançada, mas os meus alunos acham que eu estou acabada porque tenho mais idade que os pais deles têm. E apesar de tudo, eu olho para mim e vejo-me sensivelmente com a mesma idade quando comecei a dar aulas na universidade, mas eu já vou na segunda geração de alunos e eles olham para mim como se fosse a mãe deles, ou a tia mais velha. Isso às vezes apavora-me, que há um contraste entre aquilo que eles olham para mim e aquilo que eu olho para mim. Eu sei que tenho mais idade, mas eu não sinto essa idade. E acho que aquilo que a idade me tem trazido tem sido compensador em relação àquela força ou àquela coisa que eu às vezes penso que já não tenho. Mas acho que às vezes muito importante, em relação aos miúdos, ouvir aquilo que eles têm para dizer. Eles têm opiniões acerca das pessoas em diferentes idades, das suas capacidades e da forma como devem ser tratadas. E eu acho que é importante conversar e, sobretudo, ouvir aquilo que eles têm para dizer. E não é fazendo visitas das escolas aos lares, que são dramáticas. Eu posso-vos dar um exemplo. O meu marido não é de cá e a família do meu marido vive no Alentejo, onde a população é muito envelhecida. E nós costumamos brincar e dizer que o sítio onde eles moram só tem 3 ruas. Uma delas é a nossa. E então, porta sim, porta não, são pessoas de muita idade. E dentro da casa dos meus sogros, as pessoas convivem de várias idades. E a minha filha sempre se deu bem. Onde a minha filha nunca se deu bem foi quando entrou. Ela achava o máximo, entrava fotografias e conhecia os avós, as tias e as tias-avós. Ela achava que tinha 147 primos e que toda a freguesia e toda a zona era a família dela. O que no Alentejo não é difícil. Mas, onde que a minha filha não se portou foi quando ela entrou pela primeira vez num lar. Porque a ideia que ela tinha não era nada igual àquela ideia da convivência com as pessoas de diferentes idades, diferentes culturas. E ela pediu-me nesse dia, mãe, nunca mais quer vir aqui. Porque eu acho que aquilo que se tem de facto é que de alguma forma estimular, pô-los a viver uns com os outros, não é fazer visitas de estudo, não é levar os idosos às vespas, nem levar os idosos ao jardim de infância, nem à escola primária como se fosse tudo de igual. Porque, de facto, o que enriquece são diferentes modelos de relação e diferentes experiências relacionais na vida das pessoas. Eu gostava de pôr mais uma pergunta à Sra. Gabriela. Disse há pouco o exemplo de ter e viver em comunidade com várias pessoas assim, mais ou menos da sua idade. E isso é glorioso, é gratificante de conseguir chegar a essa idade. Mas, como também disse, em dezembro, em pouco tempo, perdeu alguém da família. Em estar, não é bem constante ou mais presente o contacto com a morte, isso não lhe assusta ou lhe afeta de alguma forma? Não, porque quando nós vamos vendo a decadência da pessoa, às tantas até pedimos para que a pessoa vá. Porque já não é digno, já não havia dignidade na maneira como ela estava a viver. E, portanto, até certo ponto, nós agradecemos a Deus
que deve ser. Quando a pessoa está sempre bem até o fim da vida, muito bem, mas quando a pessoa precisa, já que lhe mudei de fralda, que lhe dei a comer na boca, isso não é viver, não é ter dignidade. E eu só, cada vez que eu mudava a fralda, eu só pedia a Deus que ninguém me tivesse de mudar a fralda à minha. Isso já não é digno, não é uma vida digna. Lançar à mesa aqui uma última questão, que é também os direitos de um cidadão idoso, que é sobretudo na saúde, e aí as novas sociedades vão ter mesmo que pensar em novos desafios, porque há direito a tal qualidade de vida e, se calhar num futuro não muito longínquo, tratamentos de cirurgia de correção, sem falar só da pura vaidade da cirurgia plástica, mas cada vez mais o direito a um estado de aparência o mais condigna possível vai ser também um dos temas de agenda, e muitas vezes quando se fazem os seguros de saúde certas coisas não estão incluídas, mas acredito que num futuro próximo as pessoas, quando estiverem a entrar na terceira idade, vão pedir mais coisas, e sobretudo também a nível físico vão querer ir ao ginásio, vão querer ter um personal trainer específico para a sua condição. Aliás, e se calhar o Ricardo sabe bem disso. Os seguros, não sei em Portugal ainda se já abordam isso, mas os seguros devem abordar uma questão que as pessoas que estão fisicamente ativas, que participam de algum evento físico, têm prémios mais baratos, ou seja, vão pagar menos, portanto, porque lhes vai dar mais saúde, representam menos risco para a companhia. Por isso, mas não esqueça que os seguros não têm. Uma pessoa com 72, a partir dos 72 anos já não tem direito a seguros. Não tem direito a seguros. Mas isto vai ter que mudar, digo eu. Sim, mas vai ter que mudar porque... A pessoa com 72 anos já não tem direito a seguros. Ainda há dias me telefonaram... E não tem direito a uma série de coisas, não é? Não pode entrar em ginásios. Para propor um seguro, e eu disse assim, olha, deixe-me dizer que tenho 73 anos, nessa altura eu tinha... está bem, muito obrigada, minha senhora. Passaram logo ao lado. Pois, eu penso que passa um pouco por aquilo que eu já disse anteriormente, que era tentarmos trabalhar até o máximo que pudermos, porque a pessoa se mantendo ativa também não fica tão doente nem tão degradada. Eu lembro-me de ter lido uma vez uma experiência que fizeram num lar nos Estados Unidos, que foi, num lar, tentaram recriar o ambiente de quando essas pessoas eram jovens. E a maior parte das pessoas, a música, a decoração, tudo quando elas tenham os seus 20 anos, no caso dos 20. E as pessoas todas, muita gente recuperou a visão, recuperaram o andar, recuperaram imenso, só pelo facto de estarem a viver naquele ambiente de coisa. Pois, a pessoa não estando a trabalhar é quase como se estivesse no corredor da morte. E portanto, isto é a minha maneira de ver. Também um dos desafios do Estado no futuro vai ser criar espaços onde possa haver a convivência, porque é tal coisa, se calhar as pessoas de uma certa idade preferem estar com as pessoas de certa idade, áreas urbanas e da cidade e se calhar fora da cidade, em que se vão criar polos para comunidades. Vocês pensam que isso é um caminho, ou é de alguma forma, como nos Estados Unidos está a acontecer, fazer colónias, como acontece na Flórida, e há quem diga que não é muito agradável esse lado de vamos deixá-los lá e eles ficam sozinhos. Não é a solução. Eu acho que a solução é também que, em termos das pessoas que são pessoas adultas e que somos todos nós que num determinado momento da vida, por determinadas circunstâncias, partilhamos as questões mais da decisão e da intervenção e da participação social e política, podemos ter outra mentalidade. É porque nós definimos coisas e definimos regras em função de uma idade que não é a nossa e em função de necessidades que nós não antevemos. Nem queremos tomar contacto, pensar no meu envelhecimento e pensar como é que eu serei daqui a 30 anos, inerentemente que me provoca angústia e que me provoca alguma ansiedade,
todos os desafios e todas aquelas coisas que são longínquas do momento em que nós estamos a viver, nos provocam essa ansiedade. Não são só os idosos para quem é tabu. O tabu não é um sexo para os idosos, o tabu é um sexo para as pessoas que não são idosas. Eu dou aulas a jovens e quando quero falar da sexualidade como parte do adolescente, eles ficam todos corados e olham todos para o teto e assobiam para o ar como se isso não existisse. Não é? E quando eles peço definições de adolescência e de jovem adulto, a sexualidade nunca entra, porque à partida eu caí no céu e tirando eu que sou pecador, eles nunca ouviram falar desse preço. A questão é que o sexo não é um tabu para os idosos. E nós decidimos e definimos e permitimos uma data de coisas que quase que são anticonstitucionais. Nós temos idade para nos obrigarmos. Se nós pensarmos bem, o facto de ser obrigatório e compulsivo, eu percebo, compreendo as coisas do ponto de vista da máquina do Estado, mas do ponto de vista dos direitos individuais, é obrigatório e compulsivo a reforma a partir de uma certa idade. E isto é uma coisa violenta. Nós, a partir de uma certa idade, não entramos, e já não entro na maior parte dos anúncios de trabalho que aparecem aí. E embora perante a lei não devia estar discriminado, não poderia estar discriminado se era homem, se era mulher. E eu também não sei, tenho muitas dúvidas se poderia perante a lei estar discriminado que só antes dos 40, já não tenho 40 há muito tempo. Há muito tempo. Não é? E depois há cada vez mais obrigações que eu reparo, por exemplo, na carta, a renovação da carta está cada vez com... Agora, por acaso, voltou a subir, mas daqui a bocado eram quase perseguidos. Uma pessoa por ter cabelo branco já é quase perseguida por estar a conduzir, não é? Tem que renovar 200 anos. E eu acho que nós... Ou seja, o que estamos aqui a dizer é que, em vez da sociedade poder oferecer, dá mais obrigações, quase, não é? E quarta, a possibilidade das pessoas. Nós promovemos coisas dessa... E tive a curiosidade... Existem coisas até em termos do Estado, e isto não é do Estado, de qualquer Estado, no nosso e de qualquer um, por exemplo, europeu, documentos que nós podemos ver na internet acerca da cidadania e do envelhecimento ativo, postas pela mão do Estado, dos serviços do Estado, dos gabinetes do Governo, e quando se compara com aquilo que é feito na prática, aquilo não aparece. Por isso, nós ainda achamos sim que o envelhecimento é fantástico, vem de rifas, mas é uma coisa para o futuro, que não é o nosso, não é? E há determinadas coisas que ninguém fala. As pessoas não têm direito a trabalhar em part-time, a lutar. As pessoas têm dramas autênticos por serem obrigadas a se reformar e a deixar de exercer uma profissão que elas gostam. As pessoas não têm direito a uma data de coisas. As pessoas ouvem a mesma coisa que ele ouviu aqui, que é eu precisava de Viagra, ele ri-se. Porque as pessoas que estão do outro lado, por muitos conhecimentos técnicos que tenham, não têm a sensibilidade para perceber o ponto de vista do outro. Nós, hoje em dia, no século XXI, vamos ao médico e, com um bocado de sorte, arriscamos a dizer assim, essa dor, querida, essa dor é da velhice. E já corri todos os manuais que tinha para correr do ponto de vista científico e está escrito em todos eles que a doença não é uma característica da velhice, mas nós continuamos a dizer, olha, dou-lhe dei aos 40, vamos fazer um raio-x. Dou-lhe dei aos 70, é porque tem muita idade. Eu acho que é importante, sobretudo, reformular a maneira como nós olhamos para o outro, e a maneira como nós olhamos para o outro, e a maneira como nós vamos olhar para nós quando lá chegarmos. Muito obrigado. Eu agradeço imenso a vossa presença e agradeço, sobretudo, a todos que estivemos aqui, e acho que deu para falarmos e elucidarmos. Obrigadíssimo.